Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem? Então, vamos começar a atividade 3, tá? Vamos falar sobre a área de polígonos. Tá? O que a gente já trabalhou muito, a área do retângulo e a área do quadrado. Aqui, por exemplo, eu tenho a área do retângulo, tá? O que seria a área do retângulo? Essa parte toda aqui de dentro, tá? Onde estão os quadradinhos. Isso aqui é a área. Aqui, cada lado do quadradinho vale 1 centímetro. Então, se aqui eu tenho 2 quadradinhos, vale 2 centímetros, tá? E aqui eu tenho 6 quadradinhos, 6 centímetros. Como que a gente encontra a área do retângulo? É só multiplicar aqui a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, tá? Aqui, olha, o B é de base, tá bom? Que pode ser também o comprimento, como eu falo aqui. E o H, a altura, tá? Ou a largura. Então, aqui no caso eu tenho de base 6 por 2, tá? 6 vezes 2 é igual a 12. O que significa? Aqui eu tenho 12 centímetros quadrados, tá? Porque tá vendo que está em centímetros a área o lado do retângulo. Aqui, certo? Olha, está em centímetros. Então, aqui a gente fica com centímetros quadrados. Tá? Aqui eu fiz de um retângulo, porque o retângulo ele não tem todos os lados iguais. É sempre aqui um lado, a base, por exemplo, vai ser sempre igual à parte superior. Tá? E as laterais também, tá bom? Diferente do quadrado, aqui eu tenho quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, então é mais simples, tá? Por que aqui ele colocou como A? Porque é a medida do lado, tá bom? Já que todos os lados têm o mesmo tamanho, colocou A para mostrar que todos os lados são iguais. Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, aqui não tem número. Então, por exemplo, se aqui mede 5, eu tenho 5 de lado nesse quadrado, ou seja, cada lado vale 5, né? Pode ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou simplesmente a gente, para fazer a área, que é essa parte toda aqui de dentro, a gente multiplica um lado pelo outro, tá? Então, aqui, para saber a área do quadrado, 5 vezes 5, tá? É igual a 25. Então, aqui eu vou colocar 25 metros quadrados, tá? Vamos supor que aqui a medida esteja em metros, tá bom? Vou colocar aqui em metros. Então, aqui é a área tanto do retângulo quanto do quadrado. Lembra, é só multiplicar um lado pelo outro. Agora, vamos trabalhar com a área de um paralelogramo. Um paralelogramo é uma figura assim, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer como? Também multiplicar, tá? Aqui a base, é a parte de baixo, a base, tá? Vezes a altura, tá? Relativa à base. Então, fica como aqui a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Então, vamos supor que a altura aqui é de 4 centímetros, tá? E a base é de 6 centímetros. Então, a mesma coisa, é só multiplicar. 4 vezes 6, que é igual a 24 centímetros quadrados, tá? Lembra que a gente está trabalhando com área. A área fica, a gente tem que colocar o quadrado, por exemplo, centímetro quadrado, metro quadrado, tá bom? Então, paralelogramo, é só isso. Agora aqui o triângulo, a área do triângulo é o seguinte, é bem parecido, tá? Tá vendo? Se nós juntar, aqui é o triângulo, tá? Se nós juntarmos os dois triângulos, tá vendo que ele forma um paralelogramo? Olha aqui. Tá vendo? Então, é como se fosse um paralelogramo pela metade. Então, o que nós fazemos? Pegamos aqui a base, vezes a altura, novamente, e dividimos por 2. Aqui, olha, tá? Base vezes altura sobre 2, que significa que nós estamos dividindo por 2. Então, por exemplo, novamente, se aqui essa altura também vale 4 centímetros e a base 6, então como que vai ficar? Aqui a área fica 4 vezes 6 sobre 2, certo? Sempre sobre 2, tá?
que é como se fosse a metade do paralelogramo, sempre sobre 2. Então, aqui fica como? 24 sobre 2. E 24 sobre 2 é igual a 12, tá? Trabalhei com centímetros, então vai ser centímetros quadrados, tá? Então é isso, lembra? Paralelogramo é só multiplicar a base vezes a altura, tá? O triângulo, a mesma coisa, base vezes a altura, só que dividido por 2. Aqui, ó, sobre 2, tá? Agora, vamos calcular a área de um trapézio. Um trapézio é esse aqui, observa essas duas figuras aqui, uma que eu coloquei aqui em vermelho e a outra em verde. Tá? Os dois são trapézios. A em vermelho, a base dela, tá vendo? Está embaixo, é onde está aqui o B maiúsculo, tá vendo? E o B minúsculo significa a base menor. Então, B maiúsculo é a base maior, B minúsculo é a menor. No outro trapézio, o B maiúsculo está aqui na parte de cima, tá? Porque a base maior está na parte de cima. E o B minúsculo está na parte de baixo, tá? Então, é isso aqui que eu tô querendo mostrar para vocês, olha. Ó, B maiúsculo é a base maior. B minúsculo é a base menor, tá? E H é a altura, que a gente já trabalhou com H nas outras áreas também. Então, tá vendo que esse trapézio, se nós juntarmos os dois, ele dá essa figura aqui, o paralelogramo. Tá vendo? Por isso que, para calcular a altura do paralelogramo, é só fazer a base vezes a altura. Concorda que aqui também, olha só, base vezes a altura. Só que aqui ainda tem uma parte aqui, ó, que seria a continuação aqui do paralelogramo, tá vendo? Ainda tem a base menor aqui, tá? Então, a gente faz como? Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2, tá? Porque é como se fosse um paralelogramo que foi dividido em 2, tá vendo, ó? 2 trapézios. Então, essa daqui é a fórmula. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui que eu tenho esse B, ele vale 2, o B pequeno, tá? A base menor. A base maior vale 6. A altura vale 4. Então, vai ficar desse jeito, olha. A área do trapézio é igual a base maior vale 6, mais base menor vale 2. Fecha parênteses, vezes a altura, que é 4, tá? Aí, tudo isso aqui dividido por 2, tá? A gente coloca sobre 2. Lembra que aqui a fração, essa linhazinha da fração, significa divisão. Então, quanto que dá aqui? 6 mais 2 dá 8, vezes 4, né? Sobre 2 aqui. Sobre 2. 8 vezes 4, 32. Sobre 2 também, tá? E 32 dividido por 2, ou 32 sobre 2, é igual a 16. Então, se aqui eu fiz, por exemplo, se é por por milímetros, vamos fazer por milímetros. Então, deu 16 milímetros. Deixa eu colocar menorzinho aqui, senão não vai caber. 16 milímetros quadrados, tá? Então, ficou assim, tá? É só seguir essa fórmula aqui, gente, olha só. O B maior, né? A base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Agora, vamos calcular a área de um losango, tá? O losango é essa figura aqui, tá vendo? Essa figura toda aqui. Então, ela é como se fosse aqui um retângulo, tá? Ó, como se fosse um retângulo que nós tiramos
essa parte aqui, olha só, tá? Essa parte aqui, tiramos e ficou um losango, tá vendo? É o que essa figura aqui embaixo quer dizer, tá bom? Então, o que significa? Se fosse para fazer o tamanho do retângulo, seria um lado vezes o outro, certo? É exatamente o que nós vamos fazer aqui. Só que vamos dividir por 2, porque a gente tirou essa parte, tá? Como se tivesse tirado metade dessa figura, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos supor que aqui, essa diagonal maior é o desão, tá? Aqui, ó, o desão é a diagonal maior, tá? Essa diagonal maior vale 9. E essa diagonal menor, desenho, tá? Desenho, vale 4. Então, vamos fazer aqui a conta, calcular a área do losango. Então, aqui a área do losango é desão, 9 vezes desenho, que aqui é 4, dividido por 2, tá? Ou sobre 2. Então, aqui, 4 vezes 9, 9 vezes 4, 36 sobre 2. E aqui, 36 dividido por 2, ou simplificando, é igual a 18, tá? Vamos supor que estamos fazendo em milímetros, tá? Milímetros quadrados, tá bom? Então, é só isso. Perceba que aqui, olha, no trapézio, a gente dividiu, no losango, desculpa, nós dividimos por 2. Aqui no trapézio, a mesma coisa, tá? Espera, pronto. Pessoal, agora eu tô com a atividade 3 aberta, tá? O formulário do 7º ano. Então, aqui, olha, depois que vocês assistiram o vídeo, já dá para responder. Determine a área do paralelogramo, tá? Ó, milímetro, tá? Milímetro quadrado tem que ser a resposta, tá? Em milímetro aqui as medidas. Então, lembra, base vezes altura. Aqui, determinar a área de um triângulo. Um triângulo é como se fosse metade aqui do paralelogramo. Quando é metade, lembra, divide por 2. Então, aqui triângulo, base mede 25 e altura 12. 25 vezes 12 dividido por 2. Aqui a área do trapézio, tá? A área do trapézio eu tenho aqui o Bzão, que é a base maior, mais Bzinho, que é a base menor, tá? Então, 10 mais 6, vezes a altura, que é 2, dividido por 2 também. A mesma coisa aqui, ó, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Aqui é a mesma coisa. A altura tá aqui, olha. Tá vendo, gente? Seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Uma pipa em formato de losango, lembra? Foi o último que nós estudamos no vídeo. É formado por duas varetas, de 42 centímetros e outra de 30 centímetros. Determine a área dessa pipa, ou seja, é a área do losango. Lembra que o losango, ele tem duas diagonais. O desão, né, que é a diagonal maior, aqui no caso, 42, é maior. E o desenho, a diagonal menor, no caso 30. Então, a gente faz desão vezes desenho, dividido por 2.